com a Carta Magna. Quer dizer, como é que você analisa, além de você estar fazendo política aí cotidianamente, olhando para 22, mas agora, como é que você analisa, então, um governo que tem uma base parlamentar aparentemente frágil, que consegue passar o primeiro ano relativamente tranquilo frente às diversas agressões à Constituição, e nada indica, a princípio, que isso vai mudar nesse ano? A outra questão é que a agenda do primeiro momento, professor, é uma agenda muito em linha com o que o centro do poder econômico brasileiro pede. Portanto, aqui o Congresso não está dando paz ao Bolsonaro pelo Bolsonaro. Apenas o Bolsonaro tem um ponto de interseção nessa agenda, reforma trabalhista, reforma previdenciária, da forma como foi desenhada, com aquilo que o estamento plutocrata brasileiro acha que é a melhor agenda para o país. Onde é que eu vou tentar demonstrar isso? Em todas as tentativas que o Guedes fez de caminhar para a questão fiscal. Então, na questão fiscal, é flagrante que não há solução no Brasil cortando as despesas como a retórica demagógica propunha. Tá lá, fecha os ministérios e tal. Então, fecha os ministérios. O Guedes fundiu para si 3 ministérios. Eu fui ministro da Fazenda, que é o ministério que ele ocupa. No meu ministério da Fazenda tinha 5 secretarias, que são uma espécie de vice-ministro. Cada um deles tem um carrão preto, um cartão corporativo, diário, apartamento funcional, etc. O Guedes tem 21. Esses papos furados que vicejam no Brasil, sem fazer conta. Não é que não tenha muito desperdício, muita bobagem, tem, mas não se acha bilhão para resolver o drama brasileiro, que está na centena de bilhão, né? Ou na 2 centenas de bilhão, referindo aí o déficit primário do país, sem falar na taxa de investimento criticamente baixa. Pois bem, na hora que o Guedes propõe por aqui, por ali ou por acolá, ele não encontra prosperidade, não avança. E isto vai revelar o limite do poder real da relação dele com o Congresso Nacional. E tem um terceiro fator, que é adjetivo e está para todo mundo. Qualquer um no Brasil, nesse presidencialismo maluco brasileiro, que é o primeiro ano, o cara anda nu na rua e a turma, parabéns. Sim. Então, mais ou menos isso. Então. Agora, para retroagir e depois avançar, o cenário, como que você analisou, e como participante ativo, do cenário eleitoral de 2018, já que foi um cenário aparentemente atípico em relação às eleições presidenciais desde 1989, né? Foi um cenário muito particular, inclusive porque houve um atentado a 6 de setembro daquele ano, em que tem uma interferência no processo eleitoral. E houve uma emergência nas eleições para o parlamento e alguns governos de estado e nas assembleias legislativas do aparecimento do que se chamou, na falta de uma melhor expressão, de nova política tal. Como é que você, como participante ativo desse processo, analisa o que aconteceu em 2018? Eu não vejo muita novidade. Tirante o atentado, que de fato passionalizou, aconteceu mais ou menos aquilo que nós já conhecemos no Brasil. Você tem um problema antecedente, um problema ancestral, que é, vamos dizer, o colapso da ordem constitucional de 88. É uma Constituição que a minha geração comemorou muito efusivamente a conquista dela, nos apaixonamos, nos emocionamos na defesa dela, mas as novas gerações, e são novas gerações já de 40 anos, não é? Eu tenho 62, então 40 anos para baixo, consideram a nossa Constituição uma grande mentira, uma promessa mentirosa, porque anuncia um salário mínimo pródigo, anuncia um sistema de saúde generoso, e não se cumpre. Fora 1000 outras coisas que nem sequer regulamentadas foram. Então há um colapso disso, e a população brasileira, como é normal no mundo, e a gente tenta replicar a lógica americana, que não tem nada a ver conosco, embora sejamos o país do Ocidente mais parecido com eles, sob esse ponto de vista da organização, federação, etc., de constitucionalidade, somos sistema jurídico, somos completamente diferentes. Então o que é que acontece? O Brasil bipolar. Então era ditadura versus oposição. A oposição ganha, a ditadura some. Depois você tem uma ideia de que agora, na redemocratização, vai ser PFL contra MDB. Os dois somem, rapidamente surge o Collor. Depois, desastre total, surge uma nova polarização, que é PT-PSDB, e agora essa se encerra. Então, parece ser vamos dizer, um ciclo em que a não entrega da promessa, ou a entrega perfunctória, rápida, não sustentável, ilusória, desmoraliza as grandes forças e predispõe a sociedade à busca do novo. Os marqueteiros apanham isso e propõem, então, uma coisa que não existe, a nova política. Então, papo furado, o grande Dória eu conheço
deixa eu ver de quando, eu era prefeito de Fortaleza, a quinta cidade brasileira, o Dória era presidente da Embratur do governo Sarney, e dali foi corrido por corrupção. Além de termos na época protestado com muita veemência, porque ele fez uma propaganda anunciando o turismo da seca, em que ele propunha que as pessoas de São Paulo, abastadas, fossem para o Nordeste conhecer a seca, os esquálidos, miseráveis e famintos. Eu estou rindo aqui porque essa barbaridade aconteceu e esse camarada com a marquetagem está nova política. Enfim, isto também está se desmoralizando muito rápido, não é? Então, isso é o momento brasileiro.